Estamos retomando, então, essa nossa fase de conversa, né? E nós vamos, então, passar a palavra conforme o tipo de questão que chegou aqui. Vamos começar com o professor Nilson, que já está com um conjunto de questões, depois com o professor Lino, embora cada um possa complementar o outro aqui nas suas discussões, né? Bom, passo a palavra, então, ao professor Nilson para responder algumas das questões aqui colocadas. Então, gente, eu vou começar, mas começar pondo a bola em jogo. O Lino vai intervir nas respostas e vice-versa, e vocês também podem levantar a mão e intervir. O número de questões não foi tão grande, sempre pôr no papel, dá mais trabalho e tudo, é que, como nós falamos inicialmente, haverá a transformação desse material todo num texto e num vídeo, né? Então, facilita muito para a gente a questão escrita, né? Mas assim que a gente passar por essas questões escritas, dentro do tempo, nós vamos abrir para quem quiser se manifestar oralmente aqui nesse tempo, né? Ainda a vantagem da escrita é que mesmo o que não for respondido agora, a gente pode por e-mail ter contato. Então, uma questão diz assim: códigos de ética não limitam a autonomia, a capacidade autoral e até a capacidade de autorregulação do docente? A diversidade de posturas, de abordagens, não faz parte do ambiente escolar e acadêmico? Veja, aí a gente precisa ver o seguinte, códigos de ética limitam a autonomia. Sim, mas a intenção é essa mesma, né? Liberdade, no sentido de liberou geral, não existe. O poeta Otávio Paz tem um poeminha em que ele diz assim: a liberdade é a escolha da necessidade. Eu escolho o que me limita, mas nunca eu estou aqui livre, leve, solto e qualquer coisa vale, não é? A liberdade a gente entende mesmo quando fala liberdade por autonomia. A autonomia quer dizer, nós fazemos as regras que nos limitam, não é? Nós que fazemos. Ah, mas eu não sou deputado, vereador, eu não faço lei. Eu faço lei, cada um de nós faz lei. Olha para uma lei, acha que é razoável e faz a lei sua, né? E aí, se você age limitado por essa lei, você age autonomamente. Não é? A autonomia não é o liberou geral, né? Agora, você acha a lei não é assim, justa e tudo, então, vivendo numa democracia, a gente tem que trabalhar para mudar a lei, mas diante de uma lei só há duas possibilidades, ou cumpre ou muda, não é ou cumpre e descumpre, né? Então, todos somos limitados, então, códigos de ética limitam, a intenção é essa mesma, não é? Agora, os códigos de ética têm que ser construídos pelas categorias, pelos profissionais da área, não é? Essa autorregulação chega a um certo ponto em que você passa limpo, né? Aqui entre nós passa limpo e não fica julgando caso a caso. O código de ética, em geral, surge numa fase de amadurecimento, em que as coisas já se consolidaram, não é? Ou estão se consolidando. Agora, toda lei é eterna enquanto dura. Porque ser legal não quer dizer que é legítimo, né? As leis perdem a legitimidade, podem perder, e aí você tem que trabalhar para mudar, né? Mas a intenção do código é limitar mesmo, é assumir a responsabilidade por isso, né? Lino? Então, enquanto o Nilson estava falando, eu gosto muito de pensar essa ideia de autonomia tão importante hoje, e pensar, sobretudo, nos desafios que ela nos coloca, que essa ideia nos coloca hoje, né, gente? Porque autonomia significa tornar-se independente do outro, porque se tornou autodependente de si mesmo. Então, por exemplo, a criança pequena não precisa mais que a mãe ou a professora cuida do seu xixi, seu cocô, sua comida, porque ela sabe cuidar disso, praticar a sua higiene. Então, essa é uma ideia de autonomia. Tornar-se dependente de si mesmo e não mais do outro
só. Mas, junto com isso, vem um contraponto muito complicado nos dias de hoje, e eu acho que o Nilson, do jeito dele, falou sobre isso, que é a ideia de pertencimento, né? Então, por exemplo, alfabetizar-se, tornar-se alfabetizado, saber ler, significa que agora eu leio para mim mesmo, eu sou um leitor, mas ao preço de se tornar membro de uma comunidade leitora, ou seja, membro de uma comunidade que faz da leitura uma forma de vida, uma coordenada de vida, né? Onde que eu quero chegar como problema, né, gente? Mas numa sociedade consumista, numa sociedade individualista, numa sociedade que valoriza muito, né, a liberdade nesse sentido, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, etc., essas duas faces da mesma moeda, que são autodependência, autorregulação e, ao mesmo tempo, pertencimento, ficam muito complicadas. Porque eu quero individualismo, eu não quero ser autodependente. Entende o que eu quero falar, gente? Eu não quero ter pertencimento, porque isso significa submissão, etc. Então, o problema é aprender a equacionar esses dois aspectos. A ideia de autonomia enquanto pertencimento, enquanto fazer parte de um grupo solidário, com as implicações disso, e, ao mesmo tempo, ter autorregulação, autorresponsabilidade, né? Isso é muito difícil hoje, porque é como se você estivesse perdendo, né? E isso é muito complicado. A outra questão diz assim: ser protagonista é o mesmo que ser autor? Devemos ter e motivar o protagonismo ou o agenciamento na construção da aprendizagem? Não, ser protagonista não é a mesma coisa que ser autor. O protagonista é o principal ator, né? Ator. E o autor é o que faz o roteiro, é o que constrói a narrativa, não é? E essa, por exemplo, é uma das competências maiores do professor, né? O professor é um contador de história. A gente constrói significados por meio de narrativas, não é? E o caipira sabe disso. O caipira vive de causos, e a gente sabe que não é qualquer trololó que é um caos. O caos pode ser acontecido ou não acontecido, mas é uma coisa que a gente aprende com o caos. Executivo vive de case, que é um caos metido a besta, é um caos, né? Mas é uma narrativa. É uma narrativa. Então, o importante é a gente ser autor da própria história, construir a própria narrativa, né? Ninguém pode ter projeto pelo outro, narrar a vida pelo outro, né? Agora, nessa construção de narrativas, o que eu chamei a atenção é que nem sempre a gente é o ator principal, né? E a gente não vive só para ser o ator principal, vive para participar, não é? E fica feliz com contribuições mínimas que a gente dá, fazendo a sua parte, né? E indo em frente, né? Lino, fala alguma coisa? Na verdade, assim, eu entendo a ênfase que se dá à ideia de protagonismo no sentido de tornar-se sujeito ativo na sala de aula. Por exemplo, o aluno... Vocês sabem que sujeito passivo é um pleonasmo. Sujeito quer dizer submetido a. Todos nós estamos sujeitos, como o Nilson bem disse, às leis, etc, etc. Agora, o sujeito ativo é aquele que, em sendo submetido, ele tem iniciativas, tem sensibilidade, ele faz coisas, ele vai atrás, etc, etc. Espera-se que os alunos sejam sujeitos ativos no processo de sua aprendizagem, tanto quanto são os professores. Agora, o desvio da leitura é aquela que o Nilson falou, quer dizer, se todos forem protagonistas, não tem plateia, né? Então, tem hora que é bom escutar, tem hora que é bom falar, tem hora que é bom rir, ou seja, Lino, essa dança de papéis é fundamental. Me permita uma coisa, Lino, você falou uma coisa interessante do sujeito, né? Há broncas que se tem com a palavra sujeito, como há broncas que se tem com a palavra indivíduo. Né? É verdade. Indivíduo é aquele que não se divide. Indivisível, né? Indivisível, isso é latim. Em grego, o indivíduo, em grego, é átomo. Olha, você já imaginou você pensar em cada um de nós como um átomo? Átomo não tem consciência, né? Então,
Aí tem gente que tem bronca com o indivíduo e elege pessoa. Com sujeito, há o mesmo tipo de bronca. Porque sujeito tem esse sentido que o Lino falou, de se sujeitar, né? E Foucault explora muito e tudo, né? Mas sujeito tem outro sentido, que é assim, você se constitui como sujeito se sujeitando à existência do outro, claro, se submetendo ao fato de que você não está aqui sozinho, não é? Então, o sujeito é o que realiza uma ação e nela ele vê o outro. E daí, né? A maravilha da educação, né? Pois ela faculta isso, né? Exatamente. Mas agora o Lino pega uma questão aí, né? Okay. Olha, mesmo como uma profissão numerosa, não temos uma representação forte por estarmos representados de forma fragmentada. Como poderíamos criar uma identidade como profissão sem apego a ciclos, fases, redes, etc.? Então, a verdade, né, gente, eu vou repetir o que o professor Nilson disse, né? Na verdade, eu acho que nós, professores, sobretudo, eu sempre fui professor de escola pública, eu sempre fui funcionário público, eu acho que nós não sabemos ainda esse sentido do termo profissional, profissão ou profissionalismo que o professor Nilson comentou. Nesse sentido de que eu sempre me senti empregado do Estado, eu acho que a gente tem dificuldade, por exemplo, falar em avaliação de professor, que, aliás, é uma das questões que se coloca aqui para frente, em outra pergunta, é como se você estivesse ofendendo o professor, etc. Por exemplo, vou falar da USP, né? Eu fui da comissão de avaliação de professores vários anos aí na reitoria, né? O professor com 6 anos de USP, ele pode agir como se fosse aposentado, no sentido de realizar o mínimo, porque é difícil você mandar embora um professor concursado, né? Eu sempre fui concursado, sempre gostei e sempre eu sou de uma geração, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem medo, por exemplo, dessa coisa de não ter profissão, não saber se vai ter emprego, se não vai, se vou ganhar. Eu não dou conta disso, eu fico doente. Agora, que é o desafio dos jovens de hoje, né? Mas, ou seja, nós não gostamos de ser avaliado, a gente não gosta que mexam. E eu acho que essa cultura, ela precisa ser nem um exagero do lado oposto, nem... Eu acho que a gente precisa desenvolver um sentido de profissional nos termos do mundo de hoje, não é? Porque é claro que há professores, como disse o Nilson, que fazem porque gostam, que dão o melhor de si para a sua vida, etc. Mas, infelizmente, muitos de nós abusam dessa condição para, enfim, práticas que nem sempre são boas. Posso falar um pouquinho? Claro, por favor, Bernadette. Olha, eu acho que é muito difícil construir a identidade profissional do professor, porque ela começa no ensino superior, fragmentada. É verdade. Você tem curso de medicina, faculdade de medicina. Você tem engenharia, faculdade de engenharia. Você não tem um centro formador de professor. Nenhuma instituição tem esse centro, né? Então, essa formação fragmentária que se dá ou em cursos isolados, como a gente vê nas instituições particulares, né? Ou nas universidades, em que cada instituto assume a sua parte e depois junta com uma outra parte. E você não pode ter identidade, você não tem identidade formativa, não é? Que você poderia pensar num ciclo básico de formação para todos, não é? E depois com as diferenciações necessárias, mais ou menos como está posto na Resolução 2 do Conselho Nacional, que vai entrar em vigor em julho, né? Que vem aí a Base Nacional Curricular Comum de Professores, que está lá no capítulo 2, tá certo? Que é uma luta da ANFOP de muitos anos, né? Mas eu não sei se isso vai poder ser feito se não houver um centro, né, onde se inicia a formação de professor, né? Então, criar essa identidade já na profissão se torna mais difícil. E aí você tem associações, sindicatos diferentes para isso, para aquilo, porque você não junta o pessoal
que é professor da educação infantil, com ensino fundamental, eles não têm a mesma identidade, são todos professores da educação básica. Mas, na formação, ele já faz picadinho dele. Tá? Então, é isso. Bernadette, se me permite, eu acho que isso vindo assim de você é altamente esclarecedor, você, com esse tempo todo de conselho, dedicado a essa questão do profissional professor. Não é? Agora, eu queria, assim, te dizer que, hoje, qualquer profissional, a formação é permanente. A ideia de que ele está formado, tem um curso de formação e formou, saiu formado, essa tripartição, você se forma, vai para o mundo do trabalho, depois se aposenta e morre. Aí só morre e continua, o resto mudou tudo. Não é? Você nunca está formado, não é? A ideia de formação continuada no mundo do trabalho a toda hora, continuada no tempo e ubíqua no espaço, porque você também está aprendendo no trabalho, no campo de futebol, vendo, não é? Você está aprendendo. Então, isso é que alivia um pouco a pressão sobre o currículo ótimo para a formação do professor. Eu acho que deve haver e conviver múltiplas propostas, não é? Nenhuma delas vai garantir que o professor está formado, não é? Diversas propostas e aí que deem o suficiente para o professor ir para o chão da fábrica, né? Ir trabalhar. E a formação virá com a colaboração, isso o Menezes tem trabalhos interessantes por esse Brasilzão afora a respeito disso, cadê ele? De trabalhar o professor formador com o professor da escola, não é? A formação se dá com a parceria com o professor da escola, não é? E essa formação é a vida toda, a vida toda, né? Então, aliviando um pouco a pressão, sem tirar a importância, claro, dos cursos de formação, né? Vamos continuar? Vamos outro. Tem uma aqui que diz assim, ó, é da Lígia. Como articular a formação docente para a excelência? Não é para a sua excelência, é para a nossa excelência, né? Bom, como articular a formação docente para a excelência sem esbarrar nas vontades política partidária, né? Bom, eu vou dizer alguma coisa, mas eu não sei que eu não vou responder a Lígia, né? Mas veja, a gente vive um drama um problema aparente, absolutamente aparente, que é esse da escola sem partido, isso aí, né? Na verdade, o que está em discussão é a escola sem política partidária, porque sem política não dá, não é escola, não é? Mas a opção partidária não deve ser o que vai orientar a escola, né? Na década de 70, a gente teve um professor francês que passou por aqui, escreveu um livro muito interessante, década de 70, Olivier Rebout, um livro chamado A Doutrinação, lembra disso, Bernadette? A Doutrinação, década de 70. E ele examina todos os tipos de doutrinação que ocorrem na escola, a escola religiosa, a escola dos vários tipos, e combate tudo que é doutrinação, e inclusive a política partidária, não é? Que não é a única. Não é isso? O modo de apresentar as coisas. Bom, então, sem esbarrar nas vontades assim extraescolares, porque política partidária já não é para a escola, né? Eu, como cidadão, tenho meu partido, sou filiado, como professor, eu não tenho partido. Um juiz é um cidadão e pode se filiar a um partido, mas não quando julga, ele julgar de acordo com os valores do partido, né? Aí não dá, pô. Bom, agora a outra parte da pergunta que é interessante, a formação para a excelência, não é? O discurso sobre as competências que o Lino mapeou bem aí, ele muitas vezes é rejeitado por conta da ideia de competição, né? Isso. Não é? A associação é feita entre competência e competição. E faz sentido etimologicamente, não faz sentido historicamente, né? Etimologicamente, as duas palavras vêm de competere. Petere, pedir, e com. Pedir junto com o outro.
Pedir no sentido de buscar, é buscar junto com o outro. E então competir não era um pecado, uma coisa terrível, né? O problema não é a competição. O problema é pelo que você compete. Por exemplo, se tudo que vale para mim é um pote de ouro que está ali, e todo mundo compete pelo pote de ouro, uns vão ficar com, outros vão ficar sem. Vai dar briga. Agora, se fala de competência no sentido do conhecimento, a gente busca o conhecimento junto com o outro, e não é verdade que se um fica com, o outro fica sem. Então, peraí, cara, competir é bom. A competição pode ser bom. É claro que vamos ver aquilo pelo qual você está brigando, pedindo, buscando, não é? É isso que tem que estar no centro das atenções. E aí a gente volta a cair no colo das questões sobre valores, né? Então, só um comentário nessa linha que o Nilson está falando, né? Foi isso que eu tentei comentar no final da minha fala, recorrendo ao RAM, né? Porque a gente confunde excelência com competência, né? Então, o competente como excelência. E na verdade, né, essa ideia que o Nilson falou de competição, né? Porque competição, o prefixo com, ele significa ao mesmo tempo junto de ou contra. Então, por exemplo, vamos pensar no jogo, né? Do ponto de vista dos objetivos, a gente compete, porque competição quer dizer juntos na mesma direção, né? Só que esse juntos na mesma direção é médio. Por exemplo, todos na escola querem que os alunos aprendam, os professores tenham boas condições de trabalho, etc, etc, etc. Mas muitas coisas dificultam isso. Ou seja, a gente compete pelo resultado e coopera no processo, mas só que a gente não sabe fazer isso. Por exemplo, uma escola que tinha IDEB 6,5 passou para 6,8, e uma escola que tinha IDEB 3 e passou para 5, 5 é menos do que 7. Mas a que tinha 3 passou para 5, teve mais ganhos, não tem? Eu não estou... Só para dar um exemplo de que essas coisas são complexas e são relativas, né? E excelência, no fundo, precisa ser bem respeitada, porque, em nome da excelência, nós ficamos todos doentes e loucos. Isso não é excelente, né? Isso não é excelente. Muito pelo contrário. Posso falar? Sim. Tem uma questão muito interessante aqui da Isabel. Há questões de educação que são de natureza filosófica e ideológica, mas há um grande número de variáveis que impactam os resultados da educação, que podem, devem e são objeto de pesquisa empírica por milhares de pesquisadores no mundo. Por que a formação continuada não se propõe a fornecer uma atualização científica aos professores? Eu gosto dessa pergunta, né, gente, porque é o seguinte: pensa-se que, e age-se que, no sentido de que o professor de matemática ensina matemática, mas o aluno aprende matemática comportando-se como um matemático. E quem é o matemático? É o pesquisador que faz perguntas, desenvolve algoritmos, demonstrações, enfim, que estuda e pesquisa matemática. Não necessariamente aquele que transmite. Então, esse que é quer dizer, nós não sabemos nos pensar como pesquisadores, né? Pesquisadores na sala de aula, pesquisadores nas coisas que estudamos, pesquisadores dos nossos alunos, no sentido de observá-los bem, fazer perguntas, testar hipóteses, etc. É muito difícil isso. E o aluno, né, ele só gosta da matemática, eu diria, ou da língua portuguesa, etc., se ele tiver esse saborzinho de se comportar como um matemático. Entendendo por matemático, uma pessoa que aceita, né, questões de matemática, que se implica, ainda que minimamente, com os métodos do fazer matemática, etc., porque aí a matemática entra. Porque se eu fico na matemática enquanto um conhecimento formalizado, acabado e didaticamente reduzido àquilo que o professor tem que transmitir, eu perco esse
gosto tão grande, que é o do descobrir, fazer a matemática, de ser um matemático, mesmo que, é claro, não estou querendo reduzir o aluno ao pesquisador, mas e o próprio professor. O professor, nós professores não sabemos e não temos tempo, muitas vezes, de sermos pesquisadores do nosso fazer docente. É uma pena. Eu acho que isso precisa ser recuperado, sabe? Uma atitude de pesquisa, de investigação. Faz favor, Luiz. Posso colocar uma lenha aí? Sim. Então, eu, em primeiro lugar, concordo 100% com o que o Lino disse, mas é preciso ver desvios de interpretação. Eu concordo com tudo que ele disse, mas eu acho que um professor de matemática que vai para a sua sala de aula querendo transformar os alunos em matemáticos é um corruptor de menores. Concordo. Concordo. Sabe? Concordo. Porque é que nem um professor de educação física que vai para a sala de aula preocupado só em formar atleta olímpico, né? Os que vão ganhar e tudo. Não, perfeito. Ou um professor de música que quer transformar todo mundo em erudito, né? Música clássica. Claro, assim. sem dúvida. Não é isso que o Lino está falando. O que ele está falando é assim, a matemática como... Eu sou professor de matemática, então a matemática como tema, não é? Como qualquer tema, tem um elenco assim, de ideias fundamentais, que é por essas ideias que a gente tem que brigar na sala de aula. E essas ideias fundamentais são as mesmas para um aluno no Fundo 1 e para um grande pesquisador. As ideias fundamentais, né? Então, não estou querendo transformar meu aluno num pesquisador, claro, mas ele vai não é o sentir caso. o que é a matemática, né? Isso aí é a nossa concordância, a partir das ideias fundamentais. Por exemplo, não é? A ideia de invariante. O matemático profissional é um tarado por invariantes. Ele é tarado, ele olha para uma situação, olha para outra, olha para outra, olha para outra, tudo é diferente, mas isso permanece constante. É uma tara, né? Invariante, e aí descobre coisas, inventa coisas, cria coisas, né? Descobre que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dá sempre o mesmo número, que é o π, né? É um invariante. Pode estar aqui, em Marte, na Lua, se dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, dá π. Agora, o invariante se complementa com a variação. Né? O matemático tarado aí, por invariantes, quando ele vê uma coisa variando, ele olha e diz, bom, varia, mas pelo menos isso daqui não varia. Varia sempre do mesmo jeito. Que é uma PA, por exemplo, né? 7, 11, 15, né? 15 depois, 19... Está variando, mas é sempre 4. E a tara vai assim em frente. Ó. Tudo muda, mas isso não muda. E essa captação dessa coisa fundamental, que é a variação, a invariância, né? Isso é para a criança e para o pesquisador. Não é? A ideia de grandeza. A ideia de grandeza, a ideia de equivalência. Essas ideias básicas são comuns. Agora... Claro que não é isso que o Lino está falando, de ter a intenção de transformar o mundo em só matemáticos. Seria uma chatice um mundo só de matemáticos, como seria uma chatice um mundo só de médicos ou só de pintores. É bom que tenha gente fazendo todas essas coisas aí. Claro. Né? Vai mais uma? Então, aqui tem uma assim, ó. Mônica, compreendo que na educação brasileira existem vários exemplos de... assim, situações de qualidade, né? Educação de qualidade. Mas como podemos garantir equidade? Não é? Não igualdade, mas equidade. Hoje isso... Não consigo ver, né? Ou você se afasta ou por cima. Não, mas não é a letra. Isso fica, né? Desculpe, hoje isso fica... na sua maior parte, sob a responsabilidade de cada profissional da educação, não é? Essa busca dessa equidade, não é? Olha, é uma questão complexa. Agora, uma coisinha só para dizer como resposta é assim que a igualdade não existe. Uma coisa só é igual a si mesma. Aí eu estou falando como professor de matemática. Não tem duas coisas iguais. Né? Não tem duas coisas iguais.
Uma coisa só é igual a si mesma. Sempre que a gente fala de igualdade, pode falar igualdade, mas você está pensando em equivalência. É igualdade naquilo que vale. Igualdade naquilo que vale é equivale. Não é? Porque igual em tudo não dá. Né? Então, a ideia de equivalência que é a ideia central. Uma das ideias fundamentais para ser trabalhada no sentido que o Lino falou. Não é? Claro. E assim, quando você busca a equidade, o passo anterior é você respeitar as diferenças. Igualdade é muito frequentemente associado ao oposto, que seria a desigualdade. Mas, na verdade, a gente tem que valorizar a igualdade e valorizar a diferença. Somos iguais como cidadãos, somos diferentes como pessoas. Não é? A diferença é fundamental. E, em nome de elogiar a igualdade, muitas vezes se limita à diferença, né? Confundindo diferença com desigualdade. Eu ouço duas músicas, são muito diferentes, não são iguais, e eu digo, eu gosto das duas. E não me sinto obrigado a responder se alguém pergunta, mas qual é a nota dessa e qual é a nota daquela? Né? Quem é mais e quem é menos? Não sei, mas eu gosto das duas. Não é? Então, a diferença é o grande valor. A desigualdade sobretudo no terreno econômico, é a principal tragédia no mundo. A desigualdade no terreno econômico. Em vários outros, mas no terreno econômico é a principal desgraça. Né? Agora, parece que para combater a desigualdade eu preciso fazer o elogio da igualdade. E nesse elogio da igualdade é preciso tomar cuidado para não matar a diferença. Tem uma questão aqui muito interessante, e mexe comigo, inclusive, que vocês verão por quê. Se emociona, então mexe. Olha, então, há algo, a Juliana quem propôs a pergunta, há algo no horizonte para promover uma educação mais voltada a ensinar a pensar, a se adaptar às novas profissões, ao lado emocional, em vez de privilegiar a preparação de conteúdo para o vestibular? Então, primeira coisa, né, gente? Aí eu, repetindo um mantra muito bem desenvolvido pelo Nilson, né? Competência e conteúdo não são inimigos na escola. Né? Você desenvolve competências nos seus alunos, em si mesmo, etc., através dos conteúdos disciplinares. Né? Senão, como é que fica? Né? Agora, eu vou falar de mim, e vocês podem até dizer que... Agora, como professor de Psicologia do Desenvolvimento, eu trabalho com jogos de raciocínio, que desenvolve lógica, argumentação, não sei o quê e tal. Eu faço o seguinte, eu pego jogos, por exemplo, jogos da matemática, mas uma matemática que tem uma estrutura muito simples, que qualquer um como eu, né, que não tem a formação na área, domina, e pode dominar e deve dominar. E valorizo o aspecto do raciocínio, da argumentação, assumir a perspectiva do outro, etc., etc. Eu já li teses, já fiz parte de banca, etc., em que, por exemplo, a pessoa deu aula sobre a raiva, né? Não usando conteúdo disciplinar, mas, por exemplo, lendo livros de história e botando na roda, pedindo para as crianças desenharem no corpo, assim, no desenho, que parte do corpo, enfim. Ou seja, há professores, há colegas e tal que trabalham esses temas, ensinar a pensar, competências, habilidades socioemocionais, etc., usando conteúdos, digamos, não disciplinares. Eu sei que se pode fazer isso, dependendo do recorte, mas eu acho que o desafio maior para nós é assim, eu estou dando aula de matemática, para a gente ficar na matemática, né? A problemática da baixa autoestima, do desinteresse, a dificuldade de argumentar, de trabalhar bem o bendito porquê, de aceitar a ideia de demonstração ou de conclusão, enfim, há uma série de temas vinculados a isso que a disciplina é farta, né?
Então, isso vale para a linguagem, para tudo. Então, eu fico pensando, se de repente você tem, por exemplo, no contexto da escola, do contexto institucional, digamos, corredor, banheiro, ou enfim, tem questões de convivência institucional que geram discussões nessa linha. Pensar, argumentar, antecipar, calcular os erros, lidar com conflitos, etc., que você pode trabalhar nesse sentido genérico. Mas, no contexto da aula, eu diria que o nosso grande desafio é articular o desenvolvimento de competências, sejam elas socioemocionais, competência argumentativa, ou o que seja, de autocuidado, ou o que seja, no contexto das disciplinas que a gente trabalha. Né? E eu acredito que seja possível isso, possível e necessário, porque senão, gente, a gente está, de novo, fazendo aquilo que a professora Bernadette acabou de dizer. Nós estamos fragmentando e perdendo uma oportunidade de coordenar perspectivas que não são antagônicas. Uma colabora com a outra, a favor ou contra. Mas acho, Lino, que da nossa experiência de professor, eu fui professora alfabetizadora, né? Sim. Não tem nada mais difícil, tá? Botar uma criança lendo, escrevendo e entendendo. É verdade. Não tem. Mas a questão também está na forma como o professor se relaciona com as crianças. É verdade. Com os adolescentes. Você passa valores. Né? Se você é uma pessoa que dá atenção ao aluno, que responde às questões que o aluno coloca, que está presente, que chega perto. Respeita a perspectiva dele. Que respeita a perspectiva dele, vai trabalhando. Não é? Você está passando valores, gente, através das suas atitudes. Quer dizer, é uma coisa assim, até da maneira como a gente chega na sala de aula, como a gente lida até com alunos um tanto indisciplinados. Não é? A gente vive situações na sala de aula. A vivência dessas situações são formativas. Elas são formativas no sentido de atitudes e valores interessantes, por exemplo, com capacidade de desenvolver compreensão do outro, não é? Estabelecendo os limites, não é? E tudo mais. Então, não precisa dar aula de socioemocional, porque o socioemocional permeia a nossa vida inteira e a nossa cognição. Quando eu falava assim, ai, meu Deus, quando eu estudo, eu me emociono. Claro, a gente se emociona. Quando você está lendo um livro da sua área, né, um novo estudo, você se emociona. A emoção e a cognição, aliados. Tá? Senão também não existe motivação. Essa que é a ideia de desenvolvimento integral, né, aliás. Né? Os componentes são todos articulados, né, e articuláveis. Eu vou passar mais uma vez para o Nilson, mas eu vou, em seguida, passar a palavra à audiência, para vocês falarem. Tá? Acho que nós estamos precisando ouvir a voz de vocês também. Né? Uma questão que diz assim, é possível identificar, semear um projeto de educação e de sociedade para os quais se oriente a formação dos profissionais na educação básica? O currículo de formação docente consegue mobilizar, produzir um compromisso público necessário para esse projeto? Para as condições concretas, falando isso, para as condições concretas da educação básica, né? É o Washington que está fazendo a pergunta. Bom, eu acho que a resposta é possível? É possível. Né? Agora, como faz, é que a gente devia se perguntar. Né? Certamente é possível. Eu acho que na formação, nos cursos de formação, era a coisa mais necessária, assim, aguda, né, na escola, é a gente recuperar a distinção entre o que é fundamento e o que é suplemento, o que é complemento, o que é fundamental e o que é acessório. A gente perdeu isso nas diversas disciplinas. Os currículos, os programas, não é, das disciplinas, eles são exagerados, absolutamente exagerados. Todo cidadão precisa saber coisas de biologia, de história, de química, precisa saber. Não dá para tirar nenhuma disciplina. Eu acho que não dá para tirar nenhuma.
Mas o que está lá no currículo é demais. Perdeu-se a distinção entre o fundamental e o acessório. Quem aprende o que é fundamental, busca o acessório no momento que quiser, mais para frente. Agora, enfiar no currículo, né, tudo que é fundamental e acessório é uma doidice. Isso explode no vestibular, mas isso não começa no vestibular. Isso desde a educação, desde o ensino fundamental, isso existe. E também não dá para culpar o vestibular. O vestibular é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade se organiza. Se você mudar o vestibular e mantiver a organização dentro da universidade, vai continuar da zebra, não é? O aluno vai chegar aqui sem saber direito o que tem que fazer. Então, uma coisa é buscar o fundamento. Nem sempre o fundamental é interessante, né? Crianças assim naturalmente interessadas naquilo que é fundamental existem, mas são meio que animais em extinção. Então é preciso criar um interesse no que é fundamental, mas a ação de criar um interesse é uma coisa para ser feita. É possível? É possível. Como fazer? Criando centros de interesse, por exemplo, não é? No mundo tem pipocado aqui e ali siglas que representam a busca de criar centros de interesse na escola básica. STEM é uma sigla, né? Sigla que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Uma coisa meio viesada para o lado de exatas, mas aí tem STEAM, né? Com o A no meio e o A é de arte, né? Tem STEM com 2 M's, porque o pessoal da medicina está reivindicando que a tecnologia e o aparelho assim, médico, né, da medicina pode ser um centro de interesse, e outras siglas vão surgir. Mas o fato é que a gente precisa criar o interesse, não é? Aproximar o interesse do aluno do interesse da escola. Porque muitas vezes se diz que o aluno é desinteressado. Eu nunca tive aluno desinteressado, nunca. Eu tenho alunos desinteressados naquilo que eu estou oferecendo. Mas eles estão interessados em outras coisas. Não é? Aí eu digo, eles são desinteressados. É meia verdade, eles são desinteressados do que eu estou trazendo. Então, você tem que aproximar o interesse da escola, que é o currículo, do interesse dos alunos, né? Está aí os games e tudo, né, mais. Então, é possível, sim, a resposta, se é possível identificar, é possível. Agora, meios, aí 2 exemplos, né? Tratar de se ater ao que é fundamental, buscar criar o centro de interesse, né? Fortalecer a simbiose entre teoria e prática. Não tem que ficar com essa distinção, isso é muito teórico, isso é muito, né? A teoria é fundamental, a teoria é visão, né? E sem a teoria a prática é cega, não é? Então, alimentar essa relação. As coisas mais interessantes, às vezes, são coisas teóricas, né? De natureza teórica, né? Nilson, pois não. Deixa, enquanto já tem alguém aí que vai ajudar a gente a circular pela sala, né? Olha, então, deixa eu só falar. Tem um colega fez uma pergunta, uma colega, como ensinar a um aluno quando mesmo não quer aprender? Então, o Nilson já falou. Mas eu queria só comentar um aspecto que, agregado a isso, veja, eu vou ser bem maldoso na pergunta que eu vou fazer. E como fazer com um professor que não quer ensinar? Quer dizer, se o professor tem gosto de ensinar, porque ensinar, tal como a vida, é uma vaca, né, gente? Vamos combinar. Tem picanha, tem filé mignon, tem bucho, tem pescoço. E não adianta você querer ficar só na picanha, porque custa caro e não dá certo. A vida só tem uma. E aí, agora, mas eu quero falar de um aspecto complementar ao que o Nilson falou, né, gente? Hoje nós temos alunos e professores exauridos. O que falta para eles é cama, sono, descansar, dormir. Né? Um jovem que fica até 4 horas da manhã, ou no videogame, ou não importa no quê, ou um professor que fica até as 4, 5 horas da manhã fazendo um relatório, ou um coordenador para a reunião das 7 horas da manhã, sinto muito, gente, essa pessoa não está... Então, nós temos hoje alunos e professores, para ficar só nesse extrato, exauridos. Eles precisam dormir, eles precisam descansar, tem hora que é para dormir.
Então, senão, gente, qual é o sentido da melhor aprendizagem, ou do melhor ensino, sei lá o quê, da melhor problema, às 7 horas da manhã, se eu fui dormir às 4, e quando não muito, tendo bebido muito, comido muito, ou ficado num computador. Bom, entende? A higiene do sono, hoje o sono, o dormir, né, é considerado um dos principais itens, não só para as crianças da educação infantil, mas para todo mundo. É uma sociedade louca. Veja, eu li um livro, gente, só para terminar, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. E o que o autor analisa, não é? Nesse livro, 24, ele analisa o paradigma 24/7, que eu já mencionei aqui, que é o paradigma. As máquinas conseguem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas não. Então, se o aluno está exaurido, gente, tem que botar ele para dormir, descansar, relaxar, meditar, comer, dormir, tratar-se. As coisas são secundárias, tornam-se secundárias, vocês concordam, gente? Tornam-se secundárias, e legitimamente secundárias nesse sentido. O mesmo vale para nós, professores, né? Bom, vamos passar a palavra, ouvir os colegas. E, por favor, acho que também é bom que quem for falar se dirija aos outros colegas que estão aqui, não precisa necessariamente se dirigir a nós aqui que estamos nessa posição. Claro. Que já cria um negócio assim. Ok. Está aberta a palavra, gente. Olha lá o Vinícius quer falar. Se apresente, professor, por favor. Isso, por favor. Quem é você? Só para começar o papo, né? Senão a pessoa se intimida. Eu queria fazer uma pergunta que articula as duas falas. A ideia de profissionalismo que o Nilson apontou e a ideia de competência que foi o foco do Lino, mas com uma problemática real. Metade dos alunos do ensino médio abandona a escola. Um número expressivo de crianças do Fundamental 1 não consegue se alfabetizar. Ora, claramente, se pensando o compromisso com o público, o compromisso do professor é com o conjunto dos seus alunos, esse compromisso não foi cumprido quando numa escola metade dos alunos abandona o ensino médio. Qual é a competência, aí a parte do Lino, para ficar atento para aquele conjunto de alunos que não está conseguindo acompanhar e dar uma atenção específica a eles? Quer dizer, quando um garoto abandona o ensino médio, ele está aborrecido ou ele está, não consegue. Tem exceções, tem um cara que tem que trabalhar, não consegue ficar na escola e tal. Mas a maior parte se entedia. Quer dizer, a matemática é belíssima, mas eu tenho que seduzir para a beleza da matemática. Então, a matemática também é prática, pragmática, etc. Mas, veja, há uma competência necessária para que o profissionalismo se realize. E quando eu tenho metade da minha turma que vai embora, o meu compromisso profissional não foi cumprido, ou seja, me faltou competência para isso. Eu acho que esse problema é central na educação brasileira, porque, como eu falei, nós ganhamos em quantidade e perdemos em qualidade. Como é que a gente associa esse profissionalismo com a competência para ficar atento para a turma do fundo, para os que ficam para trás? Você quer falar? Alguém do público gostaria de comentar a questão do professor Menezes? Por favor, levanta a mão, mas rapidinho, não pensem muito, não. A gente tem que fazer lá, a professora levantou a mão. Maravilha. Acho que a gente tem que fazer uma roda. Vamos fazer uma roda de conversa. Só pensando, talvez, nessas questões e olhando para o professor, porque eu gosto de acreditar que nenhum professor sai de casa dizendo hoje eu vou fazer o meu pior. Então, eu realmente gosto de acreditar e só conheço professores que saem de casa dizendo eu vou fazer o meu melhor e eu vou conseguir formar todos os meus alunos, alfabetizar ou o que seja. Agora, o que faz com que
tantos professores não consigam fazer isso. Tem algum papel que a sociedade como um todo não está exercendo, ou o que está acontecendo na nossa sociedade que a gente não consegue, que os professores que trabalham 8 horas por dia, às vezes em mais de uma escola, não consigam realizar o seu papel. Isso, por favor. A mediadora é você, de repente eu assumi o papel. Vocês estão vendo como é que o negócio é complicado? Boa tarde, meu nome é Vânia, sou professora da Escola Estadual Cariã, fica na Zona Sul. Só vou completar. Sou professora, dou aula das 7 da manhã às 11 da noite em todos os níveis, desde o ciclo Fundamental 1 até o EJA Ensino Médio. Então, eu completando. Não somos nós somente o culpado do aluno não querer. Começa desde a porta da entrada da escola. Então, se você não tiver um compromisso com o gestor, com todos os funcionários, com a parte da diretoria de ensino, com todo mundo, eu tenho sala que eu tenho 64 alunos. Eu tenho que usar microfone. Então, quer dizer, são várias coisas que eu tenho que pensar. Aquele aluno desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele não quer estudar. Ele está lá por uma obrigação. Está na lei que o aluno tem que estar na escola, porque ele tem que estar na escola. Mas ele não quer. Então, a culpa não é só nossa, são vários fatores. Então, nós temos que pensar tudo isso, não colocar a culpa somente em um. É uma escola, é uma instituição, começa desde cima. Perfeito. Obrigada. Olha lá, professor. O professor. Eu gostaria de acrescentar a fala do professor da evasão, né, dos alunos do ensino médio. A evasão maior é do ensino médio. Eu acredito que esse problema é mais social no Brasil, né? Quando a gente fala da igualdade, né, e da oportunidade. Claro, abriu-se as escolas para dar oportunidade a todos, mas nem todos têm condições de permanecer nela, né? Então, eu acho que isso é algo para se pensar, né? O problema do Brasil é muito mais social, né? De desigualdade social. Né? Então, o professor, como a professora ali atrás falou também, vai para a escola querendo dar o seu melhor. Né? Só que, muitas vezes, né, esses alunos eles têm outras preocupações que não deveriam ser preocupações na idade deles. Então, eu acredito que a evasão, né, principalmente no ensino médio, é a falta de perspectiva, né, de um futuro para ele. Claro que nós, quanto professores dentro de sala de aula, tentamos trabalhar, incentivá-los, né, fazer com que eles vejam um futuro para eles lá na frente. Mas é muito difícil pela desigualdade que existe no nosso país. Então, precisamos trabalhar primeiro as desigualdades. Desculpe, eu me emociono um pouco em falar sobre isso, porque eu acho muito difícil. Eu trabalhei 30 anos na escola pública, sou professora aposentada, me aposentei como coordenadora pedagógica, né? Muitas informações não chegam a esses jovens e adolescentes, né? E oportunidades que eles teriam pela frente. Então, eu acho que o trabalho ele é importante na busca dessa igualdade social, né? Claro que nós não fazemos as leis, mas nós podemos trabalhar, né, nos esforçar para que essas leis mudem, né? E que essas pessoas possam ter acesso àquilo que todo mundo chama hoje de meritocracia, né? E que para eles, para nós aqui até pode existir, mas para eles é uma coisa muito injusta, né? Então, eu acho que isso que faz com que eles se afastem da escola. E a escola hoje é a realidade, a gente tem a realidade da escola, a realidade da nossa sociedade, né? Dentro dela, que é de desigualdade. Tá? Obrigada. Menezes, você... Eu estou muito feliz porque eu fiz uma provocação e vocês responderam da maneira mais completa a essa provocação.
Primeiro, não se pode colocar a responsabilidade na figura isolada do professor. Você tem um sistema, tá certo? Não adianta juntar o conceito de responsabilidade com o conceito de competência e vai dar tudo certo se você tem uma escola incapaz, de fato, de acolher, de motivar, que tem atividade esportiva, prática, laboratórios, ou seja, e que tem ação social, que vá à comunidade, etc. Então, quando a gente pensa uma escola que é professor conduzindo alunos, já estamos limitando a questão. A minha pergunta foi, de fato, uma provocação. E a resposta que vocês deram só é a resposta absolutamente correta para essa provocação. Acho que a mesa não precisa nem se manifestar, já está respondido. Se você me permite, Menezes, só uma mínima manifestação, né? Tem ocorrido, nos últimos 15 dias, para falar só neles, né, desastres de diferentes tipos, não é? Desastre na escola e desastre na Nova Zelândia, desastre. Há uma coisa muito interessante, desculpe, interessante, nesse monte de desastres, né? É a capacidade que eles têm de mobilizar as pessoas na Venezuela, de mobilizar, e as pessoas vestem a camisa e quem tem um tostão dá meio tostão para quem não tem nada e vai em frente, não é? Então a gente poderia sonhar bem assim com uma motivação desastriana, assim, mas sem precisar do desastre, né? Sem precisar do desastre. O que está acontecendo? É a ausência de um projeto, né? Esse projeto é um projeto muito imediatista, é socorrer o venezuelano que está com fome, supostamente, ou não é, os alunos que estão deprimidos, na escola em que houve a matança, né? Então, nós não queremos esse projeto, queremos outro, mas é preciso entender como que o coração bom, a generosidade, como essas coisas boas, assim, aparecem, vêm à tona, né, nesses momentos de tragédia. Quando a gente precisa, aquilo vem, né? Nós precisamos criar esse senso de necessidade no Brasil, né, voltado para a escola básica, para a educação básica, que é o que garante a possibilidade da democracia, não é? Briguinhas do tipo, está muito dinheiro para o ensino superior e pouco para a educação básica, em primeiro lugar, são mentirosas, é falsa. Em segundo lugar, Hã? Não é mesmo. Eu estou com estudo. Bom, eu não vou discutir. Sim, não, mas eu digo o seguinte: o orçamento do MEC mais para o ensino superior. Mas se a gente contabiliza no Brasil afora o orçamento dos estados, o orçamento dos municípios... Estou falando do Fundeb. Não, eu não estou falando do Fundeb. Mas ele é a base da... Eu sei, é a base, então precisa ser mudado. Mas eu penso no seguinte: o orçamento do MEC é 116 bilhões, não é? Quanto vai para a educação básica? É pouco. É pouco, não é? Mas o orçamento dos estados e dos municípios, juntando tudo, dá quase 3 vezes esse orçamento do MEC. E eles têm, pela Constituição, que gastar 25% com a educação, não é? Veja, o PIB do Brasil vai 6 tri e 700 e 800. Se usa, como se diz, 5 a 6% com a educação, a gente tem aí 6% de 6 tri e tanto, dá quase 400 bilhões. O MEC tem 120. Os outros deve ser que vêm dos estados, dos municípios, não é? Como pelo menos 25% do estado e do município é para a educação, então passa o orçamento do MEC, né? Agora, o que se faz com isso é que está em questão, né? A gestão disso daí é que está em questão. Dinheiro falta para todas as áreas. Falta para a saúde, falta para a justiça, falta para todas as áreas. Está fora da órbita. A porcentagem é triste. Se você aumenta a porcentagem aqui, diminui lá, porque 100% é o máximo, né? Agora, gerir isso é que nesses momentos de crise, de catástrofe, de desastre, a gente vê como a generosidade, o envolvimento, né, a doação faz com que a dificuldade seja ultrapassada. A gente precisaria ultrapassar esse buraco na educação básica, não é? Como num piscar de olhos, assim, 2, 3, 4 anos, pouquíssimo tempo, né? E não ficar empurrando isso daí com a barriga por tantas décadas.
Bom, nós estamos já ultrapassando o nosso horário, precisamos de descanso, como defende o Lino, senão nós não pensamos. Eu vou passar a palavra à professora. Lembrar da hora, né? É. Sim. Então, eu queria colocar duas questões, quer dizer, uma, o Lino colocou que os alunos precisam dormir, né, que vão às 4 horas da manhã, e de manhã tem que estar às 7 horas na escola. Então, uma das questões que eu queria também levantar é que essa nova situação que hoje a gente tem os nossos alunos, né, precisaria haver, e se vê se o Lino ou alguém da mesa teria uma ideia de como, né, a gente pudesse adequar, né, a aplicação dos conteúdos às disponibilidades que os alunos têm para aprender, porque não adianta você. E essas experiências bem-sucedidas já tem em vários países. Estados Unidos eu visitei agora recentemente. Eu tenho alunos de amigos meus que fizeram o ensino médio totalmente via à distância, entraram em melhores universidades, mas são alunos com esse perfil que o Lino falou, quer dizer, eles vão dormir às 4 da manhã e eles aprendem conteúdo que seja no horário que seja mais adequado. Então, eu acho que essa questão que foi colocada dos desinteresses do aluno, o aluno não quer aprender, enfim, tem que eventualmente levar isso em consideração. E a segunda questão é que, com todas as, hoje, avaliações, qual que seria a melhor forma de você aprender, né? Seria aprender fazendo, né? E essa é uma deficiência terrível que a gente tem em todas as escolas. A gente não tem laboratórios, não tem experimentação, né? E a gente sabe que de todos os métodos, né, que onde você tem a melhor absorção de conhecimento é aprender fazendo. E se vocês veem alguma possibilidade de que um dia isso eventualmente venha acontecer nas nossas escolas. Eu agradeço o professor Hélio pela pergunta. Eu vou tentar dar uma resposta muito rápida e correndo o risco até de estar errado. Mas, enfim, a imagem que eu tenho, e eu posso estar enganado nela, né, gente, é que a estrutura física, o modo de organização da sala de aula, da escola, etc., estão mais parecidos com o século XIX do que com o século XXI. Então, eu acho assim que a gente precisa, isso que você falou, como é que a gente se transforma, conservando a função social da escola, mas adaptada a este novo mundo. Eu acho que esse é um desafio muito importante. E isso é uma primeira coisa. Uma segunda, você tem toda a razão. Hoje, né, a gente teima em formas únicas, para exagerar no argumento de avaliação, quando, na verdade, você tem o flexible learning, por exemplo, você tem multiplicidades de formas de avaliação, de comunicação, de transmissão, etc. E nós ainda temos dificuldade de se atualizar. No fundo, é isso, né? A escola, nesse sentido, ela ainda está muito defasada, né? E eu acho que é a tarefa nossa, enfim, batalhar por isso, né? Para que ela possa se adequar a esse novo mundo mesmo. Que hora que volta? 2h10. Bom, vamos encerrando. Eu só vou deixar uma pergunta aqui. Dadas as condições sociais que nós vivemos e tudo isto, não é? A questão é, o que nós, na escola, podemos fazer por essas crianças e esses adolescentes? Tem que ter essa pergunta, nas condições deles. Há um chamamento a isso hoje. E eu não vou adentrar por onde vem esse chamamento, mas eles estão presentes nos depoimentos dos adolescentes, quando a gente lida com ele nos nossos trabalhos nas escolas. Nós voltamos às 2h10, às 14h10, então temos um tempo aí para almoçar, conversar, esticar as pernas. Tá? Muito obrigada a todos por essa participação.